Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Sou o pesquisador Marcos Lopes. Bem, vamos meditar um pouco dentro da palavra de Deus, no livro de 1 Reis, capítulo 17. Vamos ver o que tem aqui na palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, diz o seguinte: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Zarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu te ordenarei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Zarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que beba. Bem, queridos, nós vemos aqui a preocupação de um Deus que se preocupa com o ser humano. Um Deus que está presente mesmo nas situações mais difíceis. Ele traz, este Deus da Bíblia, ele traz esperança em tempos de crise. A crise, ela tem praticamente consigo um componente destruidor, que seria praticamente a falta da esperança que a crise traz para as pessoas, para uma nação, para uma sociedade. Nós vivemos nos últimos anos no Brasil uma crise sem precedentes, uma crise política que afetou todos os estados do Brasil. Essa terra tão bonita, tão amada, tão bela, tão cheia de riquezas naturais, minerais, tantas águas, tantos rios, mas toda essa riqueza, ela não chegou aonde deveria por causa da corrupção e da crise que se instalou através da área política. Existe praticamente no Brasil uma sensação de tristeza sem precedentes. As pessoas não conseguem mais ter esperança. Muitas pessoas estão tristes, cabisbaixos, pais de famílias perderam seus empregos, não tem como ter sustento em suas casas. Então, a gente percebe que a crise, de fato, ela tem um componente destruidor, que é a perda da esperança. E praticamente há variadas crises para todos os gostos. Infelizmente, o ser humano ele está nesse planeta. E ao meio de tanta teologia falsa que existe hoje no Brasil, eu quero trazer a teologia verdadeira para você. A teologia verdadeira, meu querido, está aqui. A Bíblia Sagrada
Deus se revelando através de Jesus Cristo e mudando a situação de uma pessoa, de uma nação. Existe uma crise espiritual e essa crise espiritual ela atinge os países mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos. É uma crise espiritual. Não estamos falando somente de uma crise material que atinge você diretamente, mas estamos falando também de uma crise espiritual. Pessoas têm se dirigido a igrejas cristãs, entre aspas, que essas pessoas veem na televisão, acreditando que ali podem encontrar alguma esperança para as suas vidas e para os seus corações. Muitos são lesados, são tirados seus patrimônios e outros ficam com mais desesperança ainda. Mas eu quero dizer algo para vocês. Em tempos de crise, é aí que nós precisamos de esperança. Variadas crises atingiram variadas civilizações. Passaram por diversas crises, praticamente todas as civilizações, até mesmo Israel. E nós vemos aqui nessa passagem, completando este raciocínio, nós vemos que houveram os filhos de Salomão, Jeroboão e Roboão, que eles passaram por diversas crises, né? E acabaram dividindo o reino de Deus, no caso na terra, Israel. Os filhos de Salomão, no caso Jeroboão e Roboão, eles dividiram o reino do sul, 2 tribos, e o reino do norte, 10 tribos. Ok? Bem, o que acontece é que o reino do norte, ele trouxe ali um novo tipo de adoração, um novo templo, né? E este templo foi feito lá em Samaria. E nós vemos ali que eles tentaram fazer dali uma nova Jerusalém, novo tipo de adoração. E eu vou dizer algo para você, cristão, você que é cristão evangélico. Tenha cuidado com o seu novo tipo de adoração, com inovações, com tantas coisas que acontecem no meio evangélico. Tem surgido muitas coisas estranhas. E às vezes você está indo para essa nova Jerusalém, esse novo modelo de adoração. Mas eu quero dizer para você algo, cristão, você que é evangélico, você que serve a Deus, tenha cuidado com esses tipos de adoração. Entende? Bem, podemos tirar aqui neste 1 Reis capítulo 17 pelo menos duas lições. Primeira lição é que o nosso Deus opera no inesperado, né? Ele chama um homem desconhecido, Elias, o tesbita. Antes de 1 Reis 17, a gente não vê falar de Elias praticamente. O tesbita. Quem que é Elias? Geralmente Deus faz isso. Ele trata com pessoas que não são para confundir as que são. Chama pessoas que não são conhecidas para tornar-se conhecidas pela nação, no caso Israel. Então nosso Deus, ele opera no inesperado. Nós vemos Deus chamando então este profeta, e nós vemos aqui que os corvos, eles sustentavam, né, com carne, né, Elias. Se fosse uma pomba, tudo bem, né, pessoal? Mas justamente corvo que gosta de uma carninha, né, foi que Deus falou: olha, vão trazer para você carne e pão para você. Contrariando
a natureza. Deus agora alimenta Elias. O que Deus estava ensinando para o profeta Elias era depender totalmente de Deus. Era isso que Deus estava ensinando Elias. Você também dependa totalmente de Deus. Saiba que é dele que vem a sua fonte, é dele que vem o seu sustento, é dele que provém todas as coisas. Esta lição Deus estava dando para Elias, para ele prestar atenção num Deus que realmente se preocupa com o ser humano e aplica o inesperado. Lembramos lá no livro de Êxodo que o Deus da Bíblia, ele guardava o seu povo que foi tirado do Egito com o maná que ele mandava do céu. Entretanto, não adiantava acumular o maná. O maná se estragava. Todo dia Deus mandava o maná. Mas aquelas pessoas que queriam acumular o maná não adiantava, porque o maná se estragava. O que Deus estava mandando de ensinamento para aquele povo? Que Ele é que sustenta o homem e é Ele que trabalha no inesperado. O segundo ponto que nós podemos ver nesta lição aqui de 1 Reis, capítulo 17, é que Deus, em tempos de crise, está mais interessado não somente no seu alimento, no seu sustento, mas Deus está mais interessado na sua santificação. Na sua santificação. Bem, Deus poderia ter mandado Elias, conforme diz aqui na palavra de Deus, para Jerusalém, que era o centro de adoração. Mas Deus não mandou Elias para Samaria e Jerusalém. Mas diz a palavra de Deus aqui, em 1 Reis capítulo 17, verso 9, que ele mandou Elias para Zarepta. Zarepta era um lugar de purificação. Era ali que eram forjados através do fogo os melhores instrumentos para a guerra. Era ali que eram trabalhados de uma maneira bem melhor do que Jerusalém e Samaria. Eram forjados os melhores instrumentos porque eram melhor purificados. Então, isto nos remete a um ensinamento. Que Deus estava enviando Elias para um lugar de refinamento e purificação. Porque ali eram feitos os melhores instrumentos. É por isso que a palavra crise, ela, em um dos seus sentidos, ela seria separar o puro do impuro. Então, nós vemos aqui, nesta passagem bíblica, então, um resultado que Deus traz para o seu profeta. A esperança ao meio da crise. A esperança em tempos de crise. Saiba que a crise que você estiver passando, Deus não te desamparou. Que Deus está com você ainda. E que Ele está trabalhando de uma forma que talvez você não entenda agora, mas para o seu sustento e também lapidando a sua vida, santificando a sua vida, purificando a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa voltar a ter esperança em tempos de crise. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.